Nós estamos gravando agora. Nós vamos apenas começar a ver o assunto dinâmica populacional e sucessão ecológica. Eu achei que a nossa dinâmica fosse ser um pouco mais curta, então vocês vão ver que nos slides, se vocês abrirem, tem um pouco mais de coisa, tá? Mas não se preocupem, era um conteúdo de atualidades que eu coloquei para vocês, para caso a gente precisasse ocupar mais um período. E a gente pode conversar sobre isso na sexta. Mas então tá, gente, aqui nós temos o nosso resumo de relações ecológicas, que eu acho que a gente já revisou bastante, a gente não precisa ficar apontando, mas só para vocês saberem que esse material está aqui e está no nosso drive também. Então, dinâmica populacional. Antes de vocês surtarem, porque tem um gráfico ali, eu sei que a matemática é assustadora, o que será que dinâmica populacional significa? O que vocês pensam quando alguém fala, hoje nós vamos estudar dinâmica populacional? Exatamente, João. Nossa, melhor resposta, eu acho que eu não conseguiria escrever melhor no nosso glossário. Nós vamos estudar como a população varia. Quais são essas variações, né? A gente sabe que a nossa população ela pode estar aumentando, essa população pode estar diminuindo. E o que a gente considera? Gente, vocês vão ver também dinâmica populacional na geografia. Não sei se vocês já não viram, na geografia humana. Porque a gente também sabe que a nossa população humana ela varia bastante. E daí vocês vão aprofundar nisso daqui, tá? Eu sei, eu botei 3 fórmulas aqui, mas tentem não pensar na fórmula. Tentem pensar assim em gente mesmo, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Quais são os fatores que podem fazer a população humana variar? Por que uma população aumenta, por exemplo? O que tem que acontecer para uma população aumentar? Olha só, o Pedro está adiantando umas coisinhas aí. Sim, Pedro, com certeza. E a gente vai falar sobre isso, mas essa condição ambiental, ela vai propiciar o quê? Vai propiciar que os seres vivos comecem a se reproduzir mais. Então, nós vamos ter mais nascimentos. Exatamente. Então, a gente chama... aqui não tá com... Aqui, ó, taxa de nascimentos. Então, a gente tem a taxa de nascimento de um lado, né, que vai aumentar a população, e a taxa de morte por outro, que quanto maior a taxa de morte, menor vai ser a população, né? E esses são os fatores que a gente diz que são intrínsecos da população, então são mais biológicos. Só que a gente também pode ter movimentos da população. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem alguns profs da Educa que eles saíram do Brasil para ir estudar na Alemanha, sei lá, fazer intercâmbio. A gente realmente tem, eu acho que é um professor de matemática, né? E alguma professora de física. O que acontece? Quando eles saem do Brasil, a população brasileira está diminuindo. Então, essa emigração... Isso, a Cíntia, exatamente. Quando a Cíntia saiu do Brasil, ela emigrou e a população brasileira diminuiu em uma pessoinha. Então, essa taxa de emigração, ela vai junto aqui com a taxa de mortalidade, tá? Porque elas vão diminuir a população quanto maior elas forem. E daí nós também temos a imigração, porque ao passo que a Cíntia é uma emigrante quando a gente está falando do Brasil, ela é uma imigrante quando a gente está falando da Alemanha, porque ela chegou na Alemanha. Então, quando ela chegou na Alemanha, a população alemã aumentou em uma pessoinha, que é a nossa taxa de imigração, que vai ficar ao lado da taxa de natalidade, porque quanto maior for a taxa de natalidade e a taxa de imigração, maior vai ser a população. E essas fórmulas aqui, basicamente, elas só nos dizem isso. Para crescer, a nossa taxa de nascimentos e a nossa taxa de imigração tem que ser maior do que a taxa de gente que sai, né, de imigração e de mortalidade. E o contrário também é verdadeiro. Então, se a imigração e a taxa de morte forem maiores, essa população vai estar em declínio. E se forem iguais, a gente fala em uma estabilidade. Mas o que acontece? Daí vem essa questão que o Pedro falou. Porque assim, no mundo ideal, os seres vivos têm uma capacidade enorme de se reproduzir. Vamos ver aqui o nosso gráfico, justamente a gente está vendo o número de indivíduos, né, que o João falou, a nossa população, ao longo do tempo, como ela está variando. E vejam que aqui a gente tem uma curva de potencial, então é a nossa curva teórica. E, gente, galera da matemática, vamos lá. Que curva é essa?
Vocês conseguem? Chutem, ou digam que não sabem. Exatamente, João. Olha só, João é uma pessoa que a gente vai pedir quando a gente tiver dúvida em matemática. Já vou te mandar umas mensagens. Gente, exponencial. Tô brincando, tá? Mas essa é a nossa curva exponencial, o nosso crescimento exponencial que a gente sempre fala. Quando a gente quer dizer que algo cresce muito rápido, a gente fala, é um crescimento exponencial. Por quê? Por causa disso. Então, a nossa curva exponencial, assim, não tentando me meter na matemática, mas é o que a gente chama de a elevado na x, né? E vejam que ela aumenta, a inclinação dela aumenta muito rápido. E se a gente tivesse isso acontecendo no ambiente, pensem que seria inviável, né? Completamente inviável, porque o ambiente, ele não é infinito. Ele é limitado, ele tem uma capacidade de alimento, uma capacidade de fatores abióticos, então insolação, umidade, pH, que são específicos e que não suportam uma quantidade infinita de seres vivos. Até porque se a gente for pensar que a maioria das espécies tem uma curva de potencial muito alto, imagina como é que seria, né? E daí o que acontece? A gente vê a nossa curva real, que é uma curva que vocês não estudam, né? Mas ela, talvez vocês podem tentar lembrar do seno e do cosseno. Mas ela é uma curva que ela vai flutuando, né? Ela tem oscilações pequenas. Por quê? Porque a gente tem um equilíbrio dinâmico quando a gente fala de população. Por isso mesmo que a gente chama de dinâmica, né? A gente sabe que não é uma coisa estável. Mesmo quando a gente fala aqui, ó, que as taxas elas estão iguais, a gente sabe que mesmo as taxas estando iguais, ainda assim existem pessoas que estão morrendo, existem pessoas que estão nascendo, existem pessoas que estão emigrando, pessoas que estão imigrando. Existe sempre movimento. Mas a gente consegue, às vezes, atingir uma certa estabilidade mesmo dentro desse movimento. Aqui a gente tem o que o Pedro falou, a nossa resistência do meio. É um jeito chique de dizer tudo isso. Se tem muitos predadores, então quanto mais predadores tiver, maior resistência no meio. Se tem muita gente competindo, aqui estão todas as nossas relações ecológicas desarmônicas, então todas aquelas em que alguém sofre, né? E vejam que aqui nós temos uma linha, né? Que seria o nosso tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. E vejam que a nossa curva real, ela sempre vai oscilando. Um pouco mais do que isso, um pouco menos do que isso, um pouco mais do que isso, um pouco menos do que isso. Porque as próprias condições ambientais, elas vão mudando ao longo do tempo. Vocês conseguiram entender esse gráfico? Às vezes, a gente pode chamar, por exemplo, essa daqui de curva J, porque ela lembra um J. E essa daqui de curva S, porque se vocês olharem aqui, talvez dê pra ver um S. Mas isso daí, assim, a questão sempre vai indicar, tá? Vocês precisam lembrar dessa ideia de curva potencial e curva real de crescimento. E daí aqui a gente tem algo completamente da geografia, né? Novamente, trazendo um pouco para vocês verem que a gente também é bicho e a gente também estuda bicho do mesmo jeito que a gente estuda a gente. São as nossas pirâmides. O que elas representam? Vocês vão ver tudo isso com mais calma, tá? Mas basicamente nós temos de um lado o que seria o sexo assinalado ao nascer feminino, né? Então são pessoas que nascem com vagina e alguém diz que aquilo lá é mulher. E do outro lado o sexo assinalado ao nascer masculino, que nasceu com pênis e alguém diz que aquilo lá era um homem. Para fins de estudo, acaba facilitando bastante, mas a gente sabe que na realidade é um pouco diferente essa questão de gênero. Aqui, vejam que nós temos a nossa idade. Então, aqui nós temos pessoas de 15 anos, mais na base, né? Pessoas de 65, mais no topo. Então, representaria o envelhecimento dessa população, se a gente fosse olhar de baixo para cima. E daí, o que acontece? Vejam que nessa população aqui, dessa pirâmide, nós temos muitos jovens, vejam que é bem maior a parte dos jovens, muito mais jovens do que nós temos idosos. O que isso significa? Isso daqui representa uma Europa, por exemplo? Vamos falar de geografia, então. Então, gente, a gente tem populações na natureza que são que nem a Europa, só tem velho. Isso daqui representa uma comunidade, uma população que é muito jovem, é uma população que provavelmente ela não é desse ambiente, né? Ou ela está começando a se desenvolver agora. Então, existe uma mortalidade muito grande, né? Dos mais velhos.
ao passo que tem uma natalidade muito grande também. Vejam que aqui já está um pouco mais equilibrado, né? Vai equilibrando. Aqui nós temos uma pirâmide que seria estável, então nós temos mais ou menos, nós temos uma expectativa de vida grande e nós temos várias pessoas que estão conseguindo sobreviver, né? Uma sobrevida grande também, e os nascimentos continuam altos. Mas o que acontece? Agora na biologia a gente fala também do que seria, acho que, o inverno demográfico da geografia, que é quando uma população só tem tantos idosos que começa os nascimentos a não serem suficientes, né? Que é um pouco do que está começando a acontecer na Europa, mas mais se a gente pensar talvez na Rússia. Mas o que isso significa para quando a gente fala de seres vivos? Essa população aqui, ela pode estar em risco de extinção. Porque vejam que não está nascendo pessoa suficiente, né? Está nascendo muito menos gente. E daí, assim, os idosos, eles vão morrer em algum momento, né? A gente tem que lembrar disso. Por mais que a sobrevida seja grande, eles vão morrer em algum momento. E daí, se a gente não tiver jovens, eles não vão conseguir perpetuar essa espécie. Alguma dúvida? Perfeito, gente. E aqui, algumas formas de como eles podem se organizar, né? Como essa dispersão. Gente, eu prometo que eu não vou passar muito. Eu acho que terminava 10 para as 10, né? Não vou passar muito. E se alguém precisar sair, a aula vai ficar gravada. Não se preocupem. Mas aqui, basicamente... Ah, perfeito, então. Eu sempre me perco com os horários, gente. Desculpa. Mas o que acontece? Dispersão, né? Vocês, sei lá, podem lembrar de química, dispersão de moléculas, mas aqui a gente estaria estudando essa população, né? Então, esses indivíduos seriam esses pontinhos. E a gente pode ter uma dispersão que é uniforme, então vejam que ela é bem distribuída ao longo do espaço que a gente está estudando. Uma dispersão ou distribuição que é aleatória, então tem espaços que tem menos, tem espaços que tem mais, mas não parece ter uma ordem. E uma dispersão agrupada. Então, por exemplo, se a gente for falar de uma dispersão uniforme, talvez a gente esteja falando de algum ser vivo que seja... que ele viva mais sozinho, né? Então, no nicho dele, ele é mais solitário. Então, imaginem que, ok, aqui a gente tem um quadradinho pequeno desenhado, né? Mas pode ser quilômetros e quilômetros de área que a gente está estudando. A gente sempre vai fazer um desenho pequeno para caber no caderno. Mas isso daqui pode ser um espaço muito grande. A gente sempre vai depender das nossas unidades de medida, né? Que no caso aqui a gente não indicou. E quando a gente tem uma dispersão mais agrupada, poderia ser periferias. Como assim, Jéssica? Quando a gente fala de biologia, né, quando a gente fala especificamente de seres vivos, não tanto agora mais na geografia demográfica, né, a gente pode pensar em seres que têm um nicho, né, um estilo de vida em que eles andam em bando. Então, por exemplo, se a gente pensar nos lobos. Os lobos, eles não têm um estilo de vida solitário. Bom, o lobo solitário, mas eles andam numa alcateia, né? Ah, tá, eu entendi. Isso acho que vocês vão ter que aprofundar na demografia da geografia, porque pensa que a gente não tem tanto no reino animal, no reino vegetal, essa hierarquia que a gente cria, né? Porque o que acontece? As periferias nas cidades, né, nas grandes cidades, então, por exemplo, vamos falar de marginalização das pessoas, a gente empurra essas pessoas para a periferia porque elas são as pessoas que literalmente estão à margem do nosso sistema, né? São as pessoas menos privilegiadas. Só que isso só acontece porque a gente tem um sistema excludente. E esse sistema é uma coisa ideológica, né? Um sistema capitalista, que é uma coisa que a gente não tem quando a gente estuda seres vivos, os outros. Então, aqui já é algo um pouco diferente. Veja que não tem um centro aqui. A gente não tem... Sempre que a gente fala de periferia, a gente tem que ter um centro. Mas tá. Mas muito boa pergunta, gente. Podem relacionar. Sempre que eu souber responder, eu vou responder. E aqui a gente tem a nossa curva de sobrevivência. Ok, nós estudamos como aquela população cresce ao longo do tempo, mas como é a sobrevivência dos indivíduos, né? Nós temos 3 tipos básicos. Vejam aqui, ó. Números de indivíduos sobreviventes. E vejam que é uma escala logarítmica. Então, o que isso significa? Que quando a gente aumenta um ponto, né, digamos, do 5 para o 6, na verdade, aquilo ali é uma representação logarítmica. Então, tá aumentando 10 vezes.
Se a gente aumentar 2, a gente está aumentando 100 vezes. E aqui a gente tem a porcentagem de expectativa máxima de vida. O que acontece? A gente vê aqui que nós temos nascimentos. E vejam aqui, vamos começar pelos seres humanos, tá? A gente nasce e tem um cuidado parental bem intenso, né? Geralmente as famílias não têm muito mais do que 3. Calma, gente. Vamos lá, Pedro. Vamos pensar numa família, tá? Que tem um filho, 3 filhos. Então, os pais, eles têm muito cuidado com esses filhos. Como eles têm muitos cuidados, eles evitam derrubar a criança de cabeça no chão, eles evitam que a criança se bata. Gente, criança é um inferno, assim, adoro, mas é muito complicado. Você tem que ficar cuidando o tempo inteiro, senão a criança morre. É sério, é incrível. E vejam que a gente tem uma sobrevida muito boa, até 50% da nossa população, ela sobrevive, né? Ela continua sobrevivendo. Até que, já mais velhos, né? Existe um declínio. Então, a morte de seres vivos que têm essa curva de sobrevivência é quando eles são mais velhos. Então, nós temos uma proporção maior, nós temos muitos jovens e nós temos alguns idosos, tipo, bastante idoso, que vão morrendo ao longo do tempo. Calma, vai ficar um pouco mais claro quando eu falar do exemplo das árvores, né? Por que tão poucas árvores chegam? Por que as árvores morrem tão jovens, digamos assim, né? Por que tem tantas plantas que morrem tão jovem? Porque elas não têm esse cuidado parental. Pensem que os vegetais, eles não têm essa relação. Existe muitos estudos que a gente fala de uma relação química entre os vegetais, né? Mas não tem essa coisa, os meus pais, daí eles vão cuidar de mim, eles vão me levar na creche. Não, as criaturas são céssio, né? Tá cada um no seu canto e cada um fica ali. Então, quando a gente não tem muito cuidado parental, existe uma morte muito maior. Pensa que um pinheiro, quando ele vê o seu filhote, digamos assim, um pinheiro que surgiu dele, morrendo de sede, ele não tem como ir lá e dar um copo d'água pra ele. Ele não tem como gritar, ô idiota, molha o meu pinheirinho ali. Ele não pode fazer nada. Se ele tivesse a consciência pra, né, se dar conta que isso tudo tá acontecendo, ainda assim ele não conseguiria fazer nada. Então vejam que é uma relação muito diferente. Fica um pouco abstrato quando a gente fala de vegetais, mas então vamos tentar um outro animal, né? Que eu acho que às vezes a gente conhece um pouco melhor. A tartaruga, gente. Vocês sabem como é que funciona a reprodução das tartarugas? Não sei se vocês conhecem o Tamar. É um projeto super interessante para se conhecer, inclusive, para quem não conhece. Exato. Então, gente, o que acontece? As tartaruguinhas, elas vão lá, tem a fecundação, tudo lindo. E elas vão colocar. Ai, Jéssica, isso a gente aprofunda na aula de zoologia. A gente vai se divertir em zoologia, gente, não se preocupem. Mas aí elas vão colocar muitos ovos. É tipo muito ovo. Gente, é ovo pra cacete, assim. Tanto que é tanto ovo que os ovos de baixo, mesmo quando eles eclodem, eles às vezes não conseguem sair porque os outros ovos estão em cima e daí as outras tartaruguinhas estão pisando e os ovos de baixo vão morrer. Tipo, porque eles estavam embaixo, eles deram um azar de seus ovinhos de baixo. Então, os que estão mais em cima, eles vão conseguir sair. E vai ser uma cacetada de tartaruga, gente. É lindo de ver. É muita tartaruga, muita tartaruga. Só que o que acontece? Entre o caminho do onde a mamãe tartaruga colocou os ovos e o mar, né, que é pra onde elas estão indo, tem muito problema. Gente, tem pássaros que podem se alimentar, tem outros animais que podem se alimentar daquelas... Exatamente, a gaivota, Daniel. Gente, muitos animais que podem se alimentar daquelas tartaruguinhas. Pode vir um humano idiota e fazer alguma coisa sem querer, às vezes, e daí matar o coitado do bicho. Enfim, tanta coisa que muitas poucas dessas tartaruguinhas, várias que saíram do ovo, vão conseguir chegar no mar. É bem triste. Mas vocês vejam que as que conseguem chegar, né? Então, assim, ó, tem uma morte muito grande, né? Mas as que conseguem chegar têm uma sobrevida enorme, assim, tipo, tartaruga adulta. Pense no Nemo, né? Aquela tartaruga super idosa lá. Conhecia todos os mares. Exatamente, Pedro. É essa daqui de baixo. E daí nós temos um tipo que é meio termo, assim. Um passarinho, quando a gente pensa, ele tem algum cuidado parental, tá? Então, a mamãe passarinho, ela vai alimentar os bebês, vai jogar da árvore para tentar ensinar a voar. Mas, assim,
não é tanto cuidado quanto a gente tem. Os seres humanos, a gente tem uma relação, assim, que às vezes perdura pelo resto da vida dos nossos pais, né? Isso não é uma coisa que a gente vê tanto na natureza. Esse cuidado parental ele é muito importante na infância, mas a gente não vê isso se prolongando depois da infância, né? Ai, eu me passei total hoje, gente. Mas então tá, vamos falar sobre a nossa sucessão ecológica. O que é uma sucessão? Nem pensem em ecológica, pensem em sucessão. O que é uma sucessão? Exatamente. E é isso que a gente vai estudar. Uma coisa vindo depois da outra dentro da ecologia. Então nós estamos falando de seres vivos. Para dar um conceito assim um pouco mais bonitinho, uma sucessão ecológica é o que a gente vê é essa evolução de uma população, né, até atingir a estabilidade. Então vocês viram que eu falei para vocês, né, de uma estabilidade dinâmica, mas essa estabilidade ela existe. Então, a gente tem dois tipos de sucessão ecológica. Uma que a gente chama de primária e uma que a gente chama de secundária. Gente, quando vocês ouvirem primária e secundária na biologia, pensem em tempo. Primária geralmente foi o que veio primeiro no tempo. Isso vai ajudar vocês, por exemplo, em botânica. Vocês vão ver algo que se chama endosperma. E existe um endosperma primário e um endosperma secundário. A diferença é que o primário veio antes e o secundário veio depois, e por causa disso tem diferenças estruturais, enfim. Tem tecidos também que a gente usa isso. Lembrem disso, tá? Vai ajudar vocês no futuro. Então, o que seria a nossa sucessão primária? É quando a gente tem um espaço que nunca foi habitado antes. Pedro, a floresta seria a estabilidade das árvores? Sim, a gente pode dizer que sim. Nem toda comunidade clímax, que é como a gente chama, né, essas comunidades mais estáveis, são de florestas, tá? A gente vai estudar os biomas na próxima aula e a gente vai ver que existe uma variedade muito grande. Mas dentro dessa ideia de biomas florestais, sim, o clímax são essas florestas cheias de árvores muito grandes. Pensa que, assim, quando a gente fala em floresta, a gente pensa na floresta amazônica, a gente tem árvores lá que tem mais de 50 anos. Tipo, é uma vida incrível. E pensa numa gramínea, né? Uma gramínea que tem um ciclo de vida extremamente curto. Então, vamos ver. Mas primeiro, como é que pode ser um espaço que nunca foi antes colonizado, né? A gente pensa, poxa, no planeta Terra, né? Acho que já tá tudo meio que garantido ali. Gente, dunas na praia, sabe quando tá na praia assim, tá, nossa, pilhadíssimo, tá ótimo dia. Ai, saudades. Saudades de viajar. Mas daí você tá pleno e daí começa aquele vento. E você acabou de sair da água. Aí começa aquele vento e aí você já tá molhado e começa a grudar, assim. Parece que tá te batendo aquela areia, sabe? Fica batendo as canelas. Pois é, as dunas. As dunas, elas estão em constante transformação por causa desse vento, justamente. Que nós temos essa maresia. Então, constantemente está sendo exposta areia que antes não tinha vida, né? Porque ela estava muito enterrada. Mas ela, quando ela vai aflorando, né? Subindo, ela vai se tornando disponível para ser colonizada. E vocês vão ver que as dunas que menos ficam batendo nas nossas canelas são aquelas que têm aquelas gramas estranhas. Não sei se vocês já viram na praia. Às vezes tem umas dunas que tem umas gramas assim em cima que parece coisa muito estranha. Tipo, por que essa grama tá ali? Aquilo lá é uma sucessão ecológica primária acontecendo na frente de vocês, gente. É lindo de ver. Pode acontecer também em derretimentos de geleiras. Então, se a gente tiver um derretimento, por exemplo, agora por causa do aquecimento global, a gente vai expor uma superfície que antes era inerte, né? Que antes não tinha vida por causa que estava congelada. Ou então, também, quando a gente fala de derretimento de lava. Depois que a lava solidifica, ela pode se transformar em ilhas, em rochas nuas, novas. Então, que antes não tinham vida e vão passar a ter. Como é que vocês imaginam esses primeiros seres vivos? Se continuar derretendo desse jeito. Olha, o permafrost não é para derreter, né? Então, assim, se derreteu, algo de muito errado está acontecendo. Mas, sim, imaginemos que se a gente conseguisse manter, né, uma realidade, um planeta em que o permafrost derrete e dá tudo certo, sim, teoricamente sim. Mas como é que vão ser esses primeiros seres vivos, né? Pensem aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da rocha nua. Vejam que tem muita insolação.
Muita, muita, muita insolação. Porque não tem nenhum outro ser vivo, né? Nenhuma outra árvore para fazer sombra, por exemplo. Então, eles estão completamente expostos tanto ao sol quanto à chuva. Então, são condições ambientais que são muito adversas. Tem que ser uma espécie resistente. É o que a gente chama de uma espécie generalista. Por que generalista? Porque ela não tem um clima específico, ela não tem uma condição muito específica na qual ela precisa existir. Ela simplesmente existe, onde der pra existir. Grama, né, gente? Grama onde tu plantar, cresce. Ai, não cresce na sombra. Olha que tem grama que cresce na sombra também. É incrível. É tipo assim, não corta a tua grama pra tu ver. Não corta. Diz assim, pai, mãe, não vamos cortar a grama. Deixa crescer. Nossa senhora, gente, vai horrores. Então, ela aguenta muita coisa. Pensa que a gente pisa na grama, gente. A gente pisa. Nós, todo o nosso peso, a gente fica pisando em cima da grama. E a grama fica lá de boas, tipo, nossa, caguei pra você. Elas são espécies generalistas. Um exemplo talvez um pouco mais clássico são os próprios líquens também. Os líquens, além de estarem nas árvores, elas podem acontecer em rochas. Então, líquens e musgos. Sim, são vários tipos. As gramíneas são uma família, como a gente chama, né? Exatamente, Jéssica. Mas então a gente pode ter os musgos e os líquens. E o limo é um musgo, que é um tipo de vegetal. Vocês vão estudar Coproficamila também, em botânica. Mas que também, essas são as nossas espécies pioneiras. Então, as pioneiras são as que chegaram primeiro, né? E esse é o nosso estágio pioneiro. A nossa ecese, que a gente chama. O nosso primeiro estágio da sucessão é a ecese. Então, essas espécies pioneiras, que eu estava falando, elas são generalistas. Elas têm um ciclo de vida bastante curto. Então, pensem que tem muita grama morrendo, mas ao mesmo tempo tem muita grama nascendo também. E elas se reproduzem muito, 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 muito. Por isso que eu falei, assim, deixa a grama crescer pra você ver o que acontece. E daí, elas vão lá e elas começam, né, a ocupar esses espaços. Às vezes, gente, pensem assim, né, não é a grama se deslocou até lá. Pensem que um passarinho comeu alguma coisa e levou uma graminha pra lá. Levou uma semente de uma graminha. Sim, grama tem semente. E daí caiu ali e cresceu, porque é uma espécie generalista, consegue crescer muito bem em qualquer espaço. E vejam que à medida que elas vão crescendo, à medida que elas vão enraizando, elas vão batendo naquela rocha que tem embaixo. E elas vão degradando essa rocha. Inclusive, os líquens e os musgos, que são esse limo verde, né, que a gente resvala o tempo inteiro, eles têm até enzimas para degradar essas rochas. Então, eles são muito bons fazendo essa ciclagem das rochas. Eles vão destruindo essa rocha. E vejam que à medida que a gente destrói a rocha, a gente vai ter como formação do solo. Gente, vocês vão estudar os horizontes do solo, assim, super especificamente na geografia, mas eu já deixo, assim, dizer para vocês que existe uma rocha matriz, né, de onde a gente originou, e aí a gente vai ter uma sedimentação. Nós vamos ter vários sedimentos sendo depostos que vão formar aquele solo, assim. E tá, vão crescendo, essas graminhas vão crescendo e o solo vai se aprofundando. As graminhas vão crescendo, o solo vai se aprofundando. Até que agora a gente já tem uma condição boa pra gente ter outras espécies. Então, por exemplo, talvez arbustos agora possam crescer aqui. Porque vejam que as raízes podem crescer mais agora, né? Elas podem ir mais fundo. Então, nós começamos a nossa etapa intermediária, que são a etapa seral, as nossas séries. Tudo isso está escrito, tá, gente? Não se preocupem, no glossário. É que nós vamos ter espécies intermédias. Então, elas não são nem tão generalistas quanto são as pioneiras, mas elas também não são tão específicas, né, tão especialistas quanto são as do clímax. Quando a gente chega no clímax, a gente chegou na estabilidade daquele ambiente. Então, nós temos os seres vivos ideais, digamos assim, daquele espaço. Então, seres vivos que estão adaptados àquela insolação, àquela umidade, àquela profundidade de solo. Deu para entender, gente? Porque nós também podemos ter uma sucessão secundária, que as fases são as mesmas, tá? É exatamente a mesma coisa, as mesmas espécies que vão se sucedendo. Só que o que acontece? Quando a gente fala de secundária, lembrem que acontece depois no tempo, né? Por quê? Porque a gente tem um espaço que tinha vida anteriormente e que perdeu essa vida por algum motivo.
E daí a gente fala muito sobre desmatamentos e sobre queimadas, que era o assunto de atualidades que a gente vai conversar um pouquinho melhor amanhã, na sexta. Mas então, por exemplo, quando a gente fala das queimadas, que a gente vê tanto, que aconteceram tanto no passado, por exemplo, no Pantanal, essa floresta, essa parte queimada, ela vai ser completamente destruída. Não são apenas os vegetais, não são apenas os animais que vão morrer, que não vão mais poder estar naquele espaço, né? Mas o próprio solo, gente, existe um empobrecimento muito grande do solo. Tu não consegue cultivar nada num solo recém-queimado. Apesar de existir essa ideia de que a queimada ela é para limpar o pasto, ela vai empobrecendo o solo, porque existem micro-organismos na terra que ajudam essa terra, que dão fertilidade para essa terra. A gente vai ver, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, que é um elemento importantíssimo para a vida, ele depende de bactérias, bactérias que estão no solo, as bactérias nitrificantes, bactérias desnitrificantes. Mas enfim, depois de muito tempo, a gente pode, nesse campo, né, nessa área devastada, a gente pode ter o aparecimento dessas espécies generalistas, as nossas espécies pioneiras, e começar uma nova sucessão ecológica com a ECESE. E daí vai se desenvolvendo, nós temos as séries, em que nós temos espécies intermediárias, até chegar no clímax com as espécies mais especializadas. E aqui nós temos uma tabelinha que representa um pouco como é que as coisas vão evoluindo à medida que a gente vai tendo essa evolução, né, do ambiente. Quando a gente fala de ECESE, o que seria uma produtividade bruta? Alguém sabe o que é PPB? A PPB é o que a gente chama de produtividade primária bruta. Produtividade. O que será que é produzido na nossa cadeia? Matéria não, né? Porque a gente sabe que a matéria ela vai sendo reciclada. Energia, a gente sabe que a fotossíntese ela pega energia solar, né? Então uma energia que não estava disponível naquela cadeia e transforma em energia química na glicose. Então, a nossa produtividade bruta, a nossa produtividade primária bruta é toda a energia que esses produtores conseguiram colocar nessa matéria. Tudo que elas produziram. Só que o que acontece? Lembram quando a gente estudou as cadeias, que nem toda essa energia vai ficar disponível para o próximo nível trófico, né? Porque o próprio ser vivo, o próprio produtor vai usar aquela energia nos mecanismos metabólicos dele, que a gente representa aqui como respiração. Então, a gente tem o que a gente chama de produtividade primária líquida, que seria o que fica disponível para o próximo nível trófico. Que seria o bruto menos a respiração, daria o líquido. A gente pode pensar num salário, por exemplo. Vocês vão ver isso ou podem conversar com o pai de vocês sobre isso. O salário, existe um valor que é o bruto, né? Só que a gente sabe que existem várias taxas que são aplicadas em cima daquele salário. Então, tu não recebe o bruto, tu recebe o líquido. Vejam que a gente tem uma produtividade bruta relativamente pequena na ECESE, porque são seres muito pequenos, né? São seres que eles vão usar muita energia, então vejam que a produtividade líquida... Sim, bastante essa questão do salário, entende bastante, né? Mas quem tem... vejam que a produtividade líquida ela é muito alta, porque eles vão precisar de muita energia para se reproduzir, para continuar essa cadeia. Ao contrário do que acontece na clímax. Eles têm uma produtividade bruta muito alta, pensem naquelas árvores gigantescas fazendo fotossíntese, pegando... Pensem em cada folhinha daquela árvore vai fazer fotossíntese, gente. Incrível. E daí, então, vai ser muita glicose, né? Só que é uma árvore muito grande, então ela vai ter que usar muito dessa energia para a sua própria respiração, né? Então, vejam que a produtividade líquida, o que fica disponível, é muito pouco. Eu não tô falando especificamente das séries, porque sempre vai ser intermediário, tá, gente? Sempre vai ser o meio termo entre esses dois. O que é biomassa? Lembrem a nossa biomassa, a nossa massa seca, né? Vejam que é uma massa muito pequena, quando a gente fala, eu vou pegar vários musgos aqui, eu vou secar eles e eu vou pesar. Ao contrário, eu vou pegar uma sequoia, uma floresta de sequoias, que são árvores enormes, vou secar elas e vou pesar. A gente sempre vai ter um aumento da biomassa. E também um aumento da biodiversidade, porque lembrem que existe essa coisa de ser generalista no começo, né, nas ECESes. Então, não são todos os seres vivos que conseguem se adaptar àquele ambiente.
ao contrário dos mais especialistas. E é isso, gente. Muito obrigada para quem sobreviveu até aqui. O que ela produz menos o que ela usa. Aham, produtividade líquida. Isso. A bruta é o que ela produz. E a líquida é o que ela produz menos o que ela usa. Porque vai ser o que vai estar disponível para o próximo. O nosso glossário ele vai estar lá no final, tá? Aqui eu deixei umas imagens pra gente conversar sobre o Pantanal. Mas aí a gente faz isso na aula que vem. Senão eu vou me passar muito. Boa noite, gente. Muito obrigada de novo.